O estudo da psique humana revela uma complexidade que ultrapassa os limites do pensamento consciente. A mente não se resume àquilo que se percebe diretamente, há camadas ocultas, regiões sombrias e estruturas invisíveis que influenciam diretamente o comportamento, a identidade e os conflitos internos. A partir da emergência da psicologia moderna, especialmente em sua vertente analítica, tornou-se possível explorar com maior rigor as dimensões inconscientes da personalidade. Esse avanço abriu caminho para uma compreensão mais profunda da relação entre o eu, a consciência e aquilo que escapa ao controle racional. Durante séculos, o eu foi considerado o núcleo absoluto da psique. Sua centralidade parecia inquestionável, visto que ele representa o sujeito da experiência consciente e o ponto de articulação com o mundo externo. Entretanto, os desdobramentos da investigação psicológica mostraram que essa concepção é limitada. O eu, por mais ativo e autoconsciente que seja, revela-se sustentado por bases que não domina e que o transcendem. A consciência individual repousa sobre conteúdos inconscientes que influenciam silenciosamente suas escolhas, emoções e percepções. A diferenciação entre o eu e o si mesmo tornou-se, então, fundamental. Enquanto o eu atua no campo da consciência e se organiza a partir de experiências somáticas e psíquicas imediatas, o si mesmo representa a totalidade da personalidade, integrando os aspectos conscientes e inconscientes do ser. Esse conceito mais abrangente permite uma leitura mais realista da vida psíquica, ao reconhecer que há forças internas que operam fora do alcance da vontade, mas que moldam profundamente o desenvolvimento individual. Ao considerar os limites da consciência e a presença ativa do inconsciente, percebe-se que o livre-arbítrio opera dentro de uma faixa bastante restrita. O eu decide, age e se posiciona, mas essas ações estão condicionadas por fatores interiores que nem sempre são reconhecidos. A liberdade percebida pode ser, em muitos casos, apenas a expressão de um movimento mais profundo da totalidade psíquica. Assim, o reconhecimento do inconsciente deixa de ser uma curiosidade teórica e passa a ser um imperativo prático para quem busca compreender a si mesmo com maior profundidade. A complexidade do eu. Lidar com a psicologia do inconsciente levou ao surgimento de conceitos inéditos. Um dos mais relevantes é o do si mesmo, cuja natureza abrange e ultrapassa o eu. Este último é o centro da consciência, integrando os conteúdos conscientes e constituindo a base da personalidade empírica. Critério da consciência. O eu atua como referência essencial para identificar o que é consciente. Nenhum conteúdo alcança a consciência sem primeiro se relacionar com esse centro. Assim, o vínculo com o eu é o critério pelo qual determinamos se algo pertence ao campo consciente. Limites do sujeito. A definição do eu estabelece os contornos da consciência. Embora teoricamente indefinidos, seus limites se tornam claros na experiência prática, onde encontramos constantemente o desconhecido. Esse confronto define o alcance real do eu. Fronteiras da consciência. A expansão da consciência esbarra, inevitavelmente, no desconhecido. Este limite natural delimita onde termina a ação do eu e começa algo além dele. Portanto, o campo consciente está condicionado por essas fronteiras em constante tensão. Natureza do desconhecido. O que chamamos de desconhecido é tudo que não se relaciona com o centro da consciência. Isso inclui aspectos tanto externos quanto internos. Essa ausência de conexão com o eu define e o distingue dos conteúdos já integrados. Dois aspectos do ignorado. O desconhecido se divide entre o mundo externo e o mundo interior. O primeiro se refere aos elementos percebidos pelos sentidos, o segundo abrange o que experimentamos internamente. Ambos escapam ao domínio direto do eu. Dimensões da experiência. Enquanto o mundo externo é acessado pelos sentidos, o mundo interior é captado por experiências imediatas. Essa distinção revela a amplitude da realidade psíquica, na qual a consciência representa apenas uma parte limitada do todo. Campo do inconsciente. O desconhecido interior, que não se relaciona diretamente com o eu, é o que se denomina inconsciente. Essa região da psique escapa à luz da consciência.
mas pode ser explorada por meio de vivências e investigação psicológica disciplinada. Composição complexa do eu. Como conteúdo da consciência, o eu não é uma entidade simples ou elementar. Ele é constituído por fatores múltiplos, cuja descrição precisa se torna impossível. Sua natureza abrange diversas dimensões interligadas e interdependentes. Duas bases fundamentais. A experiência revela que o eu tem alicerces distintos, uma base psíquica e outra somática. Ambas coexistem moldando sua estrutura. A interação entre essas camadas sustenta a complexidade e a manifestação consciente do eu. Sensações endossomáticas. A base somática do eu se expressa por meio de sensações internas do corpo. Muitas dessas sensações possuem caráter psíquico, pois surgem associadas ao campo da consciência, revelando ligações com processos internos sutis. Ação do inconsciente corporal. Grande parte dos estímulos endossomáticos não atinge a consciência. Atuando abaixo do limiar, são considerados subliminares. Essa atividade não visível desempenha papel relevante na sustentação da vida psíquica e somática, do subliminar ao consciente. O fato de serem subliminares não implica ausência de impacto. Certos conteúdos podem ultrapassar esse limiar e transformar-se em sensações. Isso evidencia a fluidez entre as camadas do consciente e do inconsciente corporal. Limites da consciência orgânica. Muitos estímulos corporais jamais se tornam conscientes. São tão rudimentares que não justificam uma classificação psíquica. Somente uma visão filosófica vitalista os admitiria como processos dotados de natureza psíquica. Crítica aos conceitos amplos. Estender a noção de psique a todos os processos vitais gera confusão conceitual. Tal generalização, embora tentadora, carece de base empírica. Conceitos excessivamente amplos tendem a perder eficácia teórica e prática. Critério do psíquico. Defendo que o termo psíquico se aplique apenas quando houver vontade capaz de modificar um processo automático. Essa definição evita ambiguidade. Bases múltiplas do eu. A estrutura do eu apoia-se tanto em elementos conscientes quanto inconscientes, em sua dimensão somática. Essa duplicidade reflete a complexidade da experiência humana, que não se resume a percepções claras, mas inclui conteúdos ocultos e dinâmicos. Estruturação psíquica interna. Na base psíquica do eu, coexistem o campo consciente e a totalidade inconsciente. Essa dualidade cria uma tensão contínua entre o que é acessível à consciência e o que permanece em segundo plano, sustentando a unidade do eu. Classificação do inconsciente. Os conteúdos inconscientes podem ser organizados em 3 grupos distintos. Essa divisão permite compreender os níveis de acessibilidade que cada conteúdo tem em relação à consciência, revelando a estratificação da psique. Conteúdos subliminares voluntários. O primeiro grupo é formado por elementos subliminares que podem ser acessados intencionalmente. São conteúdos temporariamente fora do foco consciente, mas que retornam por meio do esforço ou da evocação voluntária, e reproduzíveis voluntariamente. Já o segundo grupo inclui elementos que, embora inconscientes, emergem espontaneamente. Esses conteúdos não podem ser controlados ou reproduzidos à vontade, revelando a autonomia parcial do inconsciente em relação ao eu. Conteúdos hipotéticos inacessíveis. O terceiro grupo abrange conteúdos que jamais se tornam conscientes. Essa categoria, ainda que hipotética, é fundamentada na lógica dos processos psíquicos e explica a origem de certos conteúdos espontâneos não rastreáveis. Distinção entre eu e consciência. Dizer que o eu se apoia na consciência não significa que dele faça parte integralmente. Existe uma distinção clara entre o eu e o campo total da consciência, o que garante sua identidade como centro unificador e não como totalidade. Delimitação pela base somática. O eu ocupa uma posição central delimitada por suas raízes somáticas. Sua estrutura não se confunde com o todo da consciência, pois depende também de elementos fisiológicos que conferem seus contornos mais profundos e autênticos. Condição consciente do eu. Apesar de suas raízes parciais no inconsciente,
o eu se manifesta como um fator consciente por excelência. Ele emerge da interação entre o corpo e o ambiente, consolidando-se com base em choques sucessivos tanto com o mundo externo quanto interno, limites e alcance. Mesmo desconhecendo completamente suas bases, o eu se estende exatamente até onde vai a consciência. Nunca é maior ou menor do que ela, o que permite seu delineamento teórico, embora restrito apenas à parcela visível da personalidade. Imagem parcial da personalidade. Uma descrição do eu, por mais precisa, abarca apenas a face consciente do sujeito. Faltam-lhe os elementos inconscientes que, apesar de ocultos, compõem uma parte essencial do todo. Sem eles, toda análise permanece incompleta. A dimensão oculta. A impossibilidade de acessar integralmente o inconsciente impede a formação de um retrato fiel da personalidade total. Essa parcela ignorada não é irrelevante. Ao contrário, influencia intensamente comportamentos, decisões e reações. A força do inconsciente. Experiências revelam que qualidades inconscientes podem ser profundas. Às vezes, só são percebidas através da observação externa, após esforço prolongado ou por meio de técnicas específicas, evidenciando sua força silenciosa e transformadora. Distinção essencial. A personalidade global não se confunde com o eu consciente. Trata-se de uma realidade mais ampla e complexa, que ultrapassa a noção comum de identidade. Essa distinção é crucial na compreensão mais profunda da psique humana. Importância da diferença. A separação entre eu e personalidade total só se torna necessária quando se reconhece o inconsciente como fator ativo. Psicologias que ignoram essa dimensão deixam de captar a verdadeira amplitude da experiência subjetiva. Implicações éticas e jurídicas. Distinguir entre atos conscientes e inconscientes é fundamental, inclusive no campo jurídico. Questões como a imputabilidade exigem saber se determinado comportamento partiu de uma intenção clara ou de impulsos fora do controle racional. Noção de totalidade psíquica. A personalidade como um todo é real, mas sua totalidade não pode ser completamente conhecida. Para representar essa unidade inatingível é usado o conceito de si mesmo. Esse termo designa uma grandeza que transcende os limites da consciência. Hierarquia estrutural interna. O eu está relacionado ao si mesmo como parte está para o todo. Essa relação estabelece uma hierarquia em que o eu ocupa uma posição secundária. O si mesmo abarca tanto o conteúdo consciente quanto o inconsciente da psique. Limitações da liberdade volitiva. Afirma-se com frequência que o eu detém livre-arbítrio, embora esse poder esteja restrito ao âmbito da consciência. Fora desse espaço, a influência de conteúdos inconscientes restringe as possibilidades de escolha e ação autônoma. Percepção subjetiva da vontade. O conceito de livre-arbítrio, nesse contexto, refere-se ao sentimento subjetivo de liberdade. Trata-se de uma vivência interna, amplamente reconhecida na psicologia, mas que nem sempre corresponde a um controle efetivo sobre os próprios atos. Limites internos invisíveis. Da mesma maneira que as condições externas limitam a ação humana, também o mundo interior impõe barreiras. O si mesmo atua como um fator objetivo e inalterável, que delimita o alcance da liberdade do eu diante da psique profunda. Resistência à intervenção voluntária. O si mesmo representa uma instância que não se submete à vontade individual. Sua presença impõe condições estruturais que não podem ser modificadas por meio de esforço consciente, funcionando como um dado psíquico irredutível. Transformações inconscientes. Além de não controlar o si mesmo, o eu frequentemente é por ele transformado. A dinâmica interna da psique incorpora e modifica o eu por meio de conteúdos inconscientes que emergem gradualmente durante o processo de desenvolvimento, constituição e evolução. A estrutura do eu não permanece estática diante dessas forças internas. O inconsciente em constante movimento remodela e redefine o eu, mostrando que a personalidade é, antes de tudo, uma construção em permanente transformação. Limites na definição do eu. A tentativa de definir o eu de maneira geral encontra limites em sua própria essência.
Somente definições formais são possíveis, já que qualquer abordagem mais profunda exige considerar a individualidade, traço inseparável dessa instância psíquica, composição invariável e variável. Apesar de ser formado por elementos comuns a todos os indivíduos, o eu manifesta variações infinitas. Essa diversidade interfere na clareza com que se expressa, em sua carga emocional e na extensão de sua influência psíquica, singularidade e identidade. Como resultado único dessa composição, o eu é considerado individual e insubstituível. Ainda que preserve o núcleo estável, essa identidade não é absoluta. Pode apresentar alterações significativas ao longo do tempo, sem perder sua essência. Transformações não patológicas. Mudanças na estrutura do eu não ocorrem apenas por causas patológicas. Existem transformações que decorrem de processos evolutivos naturais e fazem parte da normalidade psicológica, sendo compatíveis com o desenvolvimento saudável da personalidade. Função de adaptação consciente. Posicionado como ponto de referência da consciência, o eu participa ativamente dos processos adaptativos. Quando impulsionadas pela vontade, essas adaptações reforçam seu papel central nas estratégias psíquicas de equilíbrio e sobrevivência. Relevância na economia psíquica. Na organização interna da psique, o eu possui função relevante. Seu envolvimento nas decisões voluntárias e na mediação entre o interno e o externo confere-lhe uma posição de destaque nos sistemas que regulam o comportamento humano, desmistificando a centralidade. Apesar de sua importância funcional, não se deve confundir o eu com o centro absoluto da psique. A crença de que a consciência representa a totalidade da vida psíquica é infundada e ignora dimensões inconscientes de grande magnitude. A complexidade da personalidade. A personalidade não pode ser reduzida à instância consciente representada pelo eu. Há uma rede mais ampla de forças psíquicas atuando, indicando que a compreensão integral do ser humano exige superar a ilusão de centralidade consciente. Origens da psique extraconsciente. A psicologia moderna, por meio do método indutivo, foi a responsável por demonstrar a existência de uma psique além da consciência. Essa descoberta, no final do século XIX, rompeu com a visão absoluta do eu como centro exclusivo da personalidade. Deslocamento do eu na estrutura psíquica. Embora o eu permaneça como centro do campo consciente, perdeu seu estatuto de totalidade da personalidade. Tornou-se claro que ele é apenas uma parte de uma estrutura mais ampla, cujas fronteiras não são claramente delimitáveis ou controláveis. A autonomia limitada do eu. A liberdade do eu revela-se restrita diante da força do inconsciente. Evidências demonstram que muitas decisões conscientes são, em maior ou menor grau, influenciadas por conteúdos que escapam à vontade direta, tornando o eu um agente condicionado. O peso do inconsciente. Desconsiderar o impacto do inconsciente implica um risco significativo para o equilíbrio psíquico. Por outro lado, supervalorizá-lo pode levar a desvios de percepção. A justa medida entre ambos é revelada nas reações que se seguem a equívocos de avaliação. Estrutura dual do inconsciente. O inconsciente pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira contém conteúdos de natureza pessoal, ou seja, experiências e vivências particulares. Esses elementos poderiam, em outro contexto, integrar a consciência individual, dimensão coletiva da psique. O segundo grupo de conteúdos inconscientes é impessoal e coletivo. Representa uma base universal da psique humana, presente em todos os indivíduos, sugerindo uma camada comum que transcende as singularidades de cada personalidade. Hipótese da uniformidade psíquica. A universalidade dos conteúdos coletivos ainda é tratada como hipótese, embora fortemente sustentada pela observação. A semelhança dos processos psíquicos em diferentes pessoas sugere uma regularidade presente em nível mais profundo da mente. Instinto como expressão universal. Os instintos individuais parecem refletir uma estrutura instintiva maior, comum à espécie.
Assim como o comportamento instintivo possui raízes universais, os conteúdos psíquicos coletivos refletem uma ordem que molda a psique humana de forma ampla. A exploração da estrutura psíquica conduz inevitavelmente ao reconhecimento da insuficiência do eu como explicação total da personalidade. Embora o eu desempenhe um papel essencial no funcionamento da consciência, ele não é soberano nem absoluto. Sua existência está ancorada em bases somáticas e psíquicas que incluem tanto o que se manifesta à percepção quanto o que permanece oculto. Essa constatação exige uma revisão cuidadosa da maneira como se compreende a identidade, os impulsos e os processos decisórios. O eu é uma construção necessária, mas também limitada, sujeita a influências que escapam à sua vigilância. Ao integrar essa compreensão ampliada, observa-se que a psique humana não se organiza exclusivamente em torno da experiência individual consciente. Os conteúdos inconscientes, especialmente aqueles de natureza coletiva, revelam a presença de uma camada mais profunda e universal. Estes elementos impessoais, partilhados por toda a humanidade, atuam como matriz de símbolos, tendências e formas que ultrapassam o sujeito e se refletem em padrões recorrentes. Reconhecer tais camadas inconscientes não é enfraquecer o eu, mas situá-lo em sua verdadeira proporção dentro da totalidade psíquica. O conceito de si mesmo surge, nesse contexto, como resposta à necessidade de nomear a totalidade psíquica que inclui tanto o eu quanto o que o transcende. Esta totalidade, embora em grande parte inacessível, exerce influência contínua sobre o desenvolvimento psicológico. O si mesmo não é apenas uma ideia filosófica ou especulativa, mas uma constatação empírica surgida da observação de processos simbólicos, conflitos internos e transformações profundas que ocorrem na vida psíquica. Dessa forma, o estudo do inconsciente e a distinção entre o eu e o si mesmo ampliam consideravelmente a compreensão da psicologia humana. A consciência, com todo o seu brilho, é apenas uma parte do que constitui a personalidade. O verdadeiro desafio é integrar, com discernimento e humildade, as múltiplas forças que atuam na psique. Este caminho exige esforço, autoconhecimento e uma disposição constante para confrontar aquilo que se esconde por trás da superfície do pensamento. É justamente nessa jornada de integração que reside a possibilidade de amadurecimento psicológico e plenitude existencial.